Cada equipe entra em campo com um objetivo claro: alcançar o resultado desejado. Às vezes, na busca pelo sucesso, jogadores e treinadores recorrem a métodos bastante controversos capazes de gerar uma onda de indignação nos adversários. Hoje vou contar sobre os momentos com as formas mais sujas e engenhosas de gastar tempo. Na temporada passada, o goleiro do Chelsea, Kepa Arrizabalaga, encontrou uma forma muito original de gastar tempo em um jogo em casa contra o Crystal Palace. Após um cabeceio desastrado do atacante adversário, a bola foi parar no setor dos torcedores visitantes. Eles prontamente devolveram a bola ao goleiro para que ele reiniciasse o jogo. No entanto, Kepa não apenas não se apressou, como também provocou os torcedores adversários, jogando a bola de volta para eles algumas vezes. Esse jogo de vôlei foi interrompido por um jogador do Crystal Palace que colocou a bola no lugar correto. Um torcedor do Crystal Palace ficou tão irritado que jogou um objeto não identificado no goleiro espanhol, mas felizmente o arremesso não acertou. O lateral esquerdo Borna Sosa, antes de ser transferido para o Ajax, jogava pelo Stuttgart na Alemanha e era considerado um dos melhores da Bundesliga. O croata destacou-se não apenas por sua eficácia no ataque, mas também pela habilidade em gastar tempo de forma inteligente. Em uma partida contra o Mainz no campeonato, Sosa, aos 90 minutos, queria tanto manter o resultado que protagonizou uma verdadeira luta livre perto da bandeira de escanteio. O capitão do Mainz, Moussa Niakhaté, perdeu a paciência ao ver Sosa proteger a bola com o corpo. O francês se aproximou do croata e começou a girá-lo no sentido horário. Naturalmente, isso só beneficiou o croata, que conseguiu uma falta e ganhou mais alguns segundos preciosos para sua equipe. Cristiano Ronaldo, 5 vezes vencedor da Bola de Ouro, também tinha seus métodos de gastar tempo no final dos anos 2000. Em um jogo da Premier League pelo Manchester United contra o Arsenal, o português brilhou no que sabia fazer melhor. Aos 94 minutos, no lado esquerdo do campo, ele começou a realizar dribles virtuosos com a bola. O pobre defensor do Arsenal, Justin Hoyte, não encontrou outra solução senão parar Ronaldo com um golpe nas pernas. O jogador dos Gunners recebeu imediatamente um cartão amarelo. Ronaldo não se incomodou, pois sua equipe ganhou uma falta e conseguiu gastar ainda mais tempo. Quando Cesc Fábregas estendeu a mão ao português para ajudá-lo a se levantar pedindo que fosse rápido, Cristiano apenas sorriu e não teve pressa. Já outro ex-jogador do Manchester United, Ander Herrera, usava métodos mais tradicionais para atrasar o jogo. Em uma partida fora de casa contra o West Ham pela Copa da Inglaterra, o espanhol cometeu uma falta em Michail Antonio e em seguida começou a mancar antes de cair no gramado. Herrera ficou alguns segundos no chão contorcendo-se de dor e só conseguiu se levantar com ajuda. Herrera deixou o campo tão lentamente que o capitão do West Ham, Mark Noble, perdeu a paciência. O inglês aproximou-se de Herrera e literalmente carregou o meio-campista nos braços para fora da linha de fundo. Em outro momento marcante durante a fase de grupos da Champions League 2017-18, o Liverpool recebeu o Sevilla em casa. O destaque não foi um jogador, mas o técnico visitante Eduardo Berizzo. Em um episódio, o treinador argentino parecia estar prestes a entregar a bola ao defensor do Liverpool, Joe Gomes, para reiniciar rapidamente o jogo. No entanto, no último momento, Berizzo mudou de ideia e jogou a bola para longe. O árbitro percebeu o incidente, mas deu apenas uma advertência verbal. Contudo, aos 59 minutos, Eduardo repetiu o mesmo truque, e novamente com Joe Gomes como vítima. Dessa vez o juiz não perdoou e expulsou o treinador reincidente. Curiosamente, no momento da expulsão, o Sevilla perdia por 2-1. Mesmo sem o técnico, o time andaluz conseguiu empatar em 2-2. Eduardo, por seu comportamento antidesportivo, foi suspenso por um jogo da Champions League. O ex-atacante do PSG, Mbappé, mostrou como gastar tempo de maneira criativa em uma partida do campeonato francês contra o Saint-Étienne. Em uma situação onde o adversário tentava cobrar rapidamente uma falta, Kylian decidiu interferir. Quando o meio-campista Wahbi Khazri tentou passar a bola, Kylian bloqueou a jogada, atrasando o reinício. O árbitro imediatamente mostrou um cartão amarelo para o francês, mas ele cumpriu sua missão garantindo alguns segundos a mais para o PSG. Já em uma partida das oitavas de final da Champions League contra o RB Leipzig, o atacante do Real Madrid, Vinícius Júnior, literalmente provocou jogadores e torcedores do clube alemão. No final do jogo, quando o Leipzig ganhou um escanteio, o brasileiro se aproximou do jogador responsável pela cobrança, ficando em uma distância inadequada. Apesar das reclamações dos adversários, Vinícius fingiu ignorar as regras básicas do futebol. O árbitro pediu para o jogador do Real Madrid se afastar, mas ao perceber que ele continuava a provocar, deu-lhe um cartão amarelo. Mas não foi tudo. Um copo plástico foi arremessado para o campo antes da cobrança do escanteio. Vinícius decidiu pegar o objeto e ajudar a removê-lo, mas sua intenção clara era apenas provocar e atrasar ainda mais o jogo. Por pouco, o árbitro não lhe deu um segundo cartão amarelo.
Na temporada passada, Erling Haaland foi decisivo para ajudar o Manchester City a segurar um placar favorável em um jogo da Premier League contra o Newcastle. Nos acréscimos com os Citizens vencendo por 2-0, a equipe de Guardiola ganhou um escanteio. Haaland, usando seu físico avantajado, posicionou-se próximo à bandeira de escanteio, protegendo a bola de uma forma que deixou os jogadores do Newcastle furiosos. Eles se reuniram em massa ao redor do norueguês, mas ele conseguiu ganhar sucessivos escanteios para delírio da torcida que gritava seu nome. No total, Haaland conquistou 4 escanteios seguidos, o que permitiu ao Manchester City ganhar mais de um minuto crucial e garantir a vitória. Em 2010, o Real Madrid enfrentou o Ajax pela 5ª rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Aos 81 minutos, o time merengue vencia por 4-0, mas o técnico José Mourinho tinha objetivos específicos para o final da partida. Durante o jogo, 2 jogadores do Real, Xabi Alonso e Sérgio Ramos, haviam recebido cartões amarelos que eram os segundos na competição. Um terceiro amarelo significaria que ambos estariam suspensos no próximo jogo. Mourinho, astuto, encontrou uma forma criativa de burlar as regras da UEFA. Ele instruiu Alonso e Ramos a forçarem mais um cartão amarelo e serem expulsos. Como o Real já havia garantido a liderança do grupo, a suspensão no último jogo seria conveniente. Alonso então demorou propositalmente para cobrar um tiro livre, o que fez o árbitro perder a paciência e mostrar o cartão vermelho desejado. Sérgio Ramos fez o mesmo e também foi expulso. Ao deixar o campo, ele ainda cumprimentou o árbitro com um sorriso, deixando claro que estava satisfeito com a situação. Mourinho tentou aplicar a mesma estratégia com Cristiano Ronaldo, mas o português se recusou a arriscar, o que irritou o treinador. Essa recusa acabou sendo sensata, pois a UEFA descobriu o esquema de Mourinho, multando tanto o técnico quanto Ramos e Alonso em 20 mil euros cada. O Real Madrid também foi penalizado, pagando uma multa de 120 mil euros. Em uma partida pelo Manchester United contra o Burnley, o meio-campista Paul Pogba também tentou usar o método clássico de segurar o jogo próximo à bandeira de escanteio. No início, Pogba tentou chapelar os adversários usando um drible virtuoso no estilo Neymar, mas a tentativa não teve sucesso. Ainda assim, ele conseguiu manter a posse de bola. O meio-campista protegeu habilmente o objeto com o corpo, o que levou o jogador do Burnley, Ashley Westwood, a derrubá-lo com uma entrada dura. Enquanto Pogba estava sentado no gramado, o árbitro principal disse: "Pare de provocá-los assim." Porém, essas palavras pouco importaram para Pogba, que queria garantir a vitória de qualquer maneira. Ele apenas respondeu: "O que você quer dizer com provocação? Eu só estou jogando futebol. Onde está a provocação nisso?" A conversa, o tom e até os sons do campo eram claramente audíveis na transmissão normal do jogo. Em uma partida fora de casa contra o Reims pelo campeonato francês, o atacante do PSG, Kylian Mbappé, literalmente provocou o goleiro adversário Predrag Rajkovic. O goleiro do Reims estava ansioso para repor a bola em jogo e ajudar seu time a buscar ao menos um empate. No entanto, Mbappé aproveitou a situação para atrasar a partida. Quando o goleiro lançou a bola para preparar o chute, o atacante simplesmente deu um toque com o pé, mandando a bola para outra direção. Essa atitude enfureceu o goleiro, que foi até Kylian e o empurrou pelas costas. Apesar de o empurrão não ter sido tão fraco, o camisa 7 do PSG exagerou no tombo, simulando um impacto maior. No fim, o árbitro mostrou o cartão amarelo ao goleiro, enquanto Mbappé permaneceu impune por atrasar o jogo. Pouco depois, o atacante francês tentou novamente desafiar as regras. Deitado no chão, ele tentou empurrar a bola para o gol com a mão, mas o árbitro viu a infração e mostrou o merecido cartão amarelo. Por sorte, esse não foi o segundo cartão para Mbappé, que poderia ter sido expulso. O jogo de volta das semifinais da última edição da Liga Europa contra a Juventus acabou sendo memorável ao lateral esquerdo do Sevilha, Marcos Acunha. No segundo tempo, o argentino recebeu um cartão amarelo por interromper um ataque da Juventus. A partida terminou empatada no tempo regulamentar e o gol de Eric Lamela aos 95 minutos colocou o Sevilha à frente na prorrogação. Aos 114 minutos, Acunha foi expulso por retardar a reposição de bola em um lateral, recebendo o segundo amarelo e deixando o campo. Apesar de jogar com 1 a menos, o Sevilha segurou a vitória e venceu a Roma na final nos pênaltis, mas Acunha não pôde participar devido à suspensão. Em um jogo entre Manchester United e Chelsea, de 2013, os anfitriões foram para o encontro como campeões e não precisavam de um resultado positivo. Já os Blues precisavam vencer para garantir vaga no top 4. No segundo tempo, Juan Mata colocou o Chelsea à frente, mas o Manchester United tentava empatar pelo prestígio diante de sua torcida. Aos 88 minutos, o defensor do Chelsea, Davi Luiz, segurou a bola na lateral. O lateral direito do United, Rafael da Silva, deu um forte chute nas pernas do compatriota após ele se livrar da bola. O
árbitro Howard Webb interpretou a ação como jogo violento e expulsou o jogador dos Red Devils com um cartão vermelho direto. Davi Luiz caiu no gramado se contorcendo de dor, mas de repente mudou sua expressão e sorriu de forma irônica para os torcedores do United que estavam próximos. O Chelsea manteve sua vantagem mínima, mas desde então nunca mais venceu em Old Trafford. A seleção francesa foi extremamente eficiente em gastar tempo na semifinal da Copa do Mundo de 2018 contra a Bélgica. No final do jogo, a equipe de Didier Deschamps tinha uma vantagem mínima. Paul Pogba, posicionado no lado esquerdo do campo, usou seu corpo para proteger a bola e manter o controle para os franceses. Os belgas não conseguiram roubar a bola de Pogba sem cometer falta, e Nasser Chadli acabou recebendo um cartão amarelo por empurrá-lo pelas costas. Pouco depois, Mbappé foi advertido por interferir em uma cobrança de lateral da Bélgica, atrasando o reinício do jogo. Primeiro, ele foi confrontado pelo meio-campista Axel Witsel e então recebeu um merecido cartão amarelo. No campeonato sul-africano, os jogadores do Mamelodi inventaram uma maneira bastante original de ganhar tempo. Quando o time recebeu um escanteio, o primeiro jogador a ir até a bola ficou pensando por um longo tempo sobre como deveria cobrar. O árbitro irritado mostrou-lhe um cartão amarelo. Ele então se afastou da bola e deixou a cobrança para outro companheiro. O segundo jogador, por sua vez, repetiu a estratégia permanecendo muito tempo próximo à bandeira de escanteio antes de também ser advertido com um cartão amarelo. Após uma longa espera, o escanteio foi finalmente cobrado, mas as células nervosas perdidas pelos adversários já não poderiam ser recuperadas. O goleiro do QPR, Joe Lumley, em um dos jogos da Championship, gastou tempo de forma abertamente provocadora. Após um atacante adversário errar um cabeceio, Joe foi buscar a bola que estava fora do campo. Um steward a devolveu para ele, mas em vez de pegá-la com as mãos, Lumley cabeceou a bola de volta. Depois disso, o goleiro fingiu sentir dores na cabeça, antes de finalmente dar alguns passos e pegar a bola novamente. Assim, Joe matou alguns segundos e deixou os nervos dos adversários à flor da pele. Em um jogo do campeonato israelense contra o Maccabi Tel Aviv, os jogadores do Maccabi Haifa transformaram o final da partida em um verdadeiro pesadelo para seus adversários. Tentando segurar uma vantagem mínima, os atletas de Haifa utilizaram uma estratégia bem comum. Se posicionaram ao lado da bandeira de escanteio e passaram a proteger a bola com o corpo, atrasando o jogo implacavelmente. Apesar dos esforços dos jogadores do Tel Aviv, parecia impossível roubar a bola, já que Haifa continuava ganhando reposições. Essa dinâmica durou 2 minutos inteiros, até que o árbitro encerrou o confronto com o apito final. Esse episódio talvez seja um dos mais extremos em termos de atrasar o tempo de jogo. No campeonato sul-africano, um goleiro usou uma tática peculiar para retardar o andamento da partida. Ele não pegou a bola com as mãos imediatamente esperando que o atacante adversário se aproximasse. Quando finalmente recolheu a bola, ele deu um salto com a cabeça em direção ao joelho do atacante que disputava o lance. Na primeira tentativa, nada significativo aconteceu, mas o goleiro repetiu o truque pouco depois e começou a se contorcer de dor, acusando o adversário de atingi-lo com o joelho na cabeça. Ele exigiu que o árbitro mostrasse um cartão vermelho ao oponente. No campeonato sul-americano, um jogador mostrou que é possível atrasar o jogo até mesmo antes de cobrar um pênalti. Sua equipe tinha uma vantagem mínima no placar, e o atacante fazia movimentos de ida e volta em direção à bola apenas para recuar novamente. Em certo momento, a atitude irritou o árbitro, que lhe mostrou um cartão amarelo. O jogador ainda perdeu mais alguns segundos discutindo, mas acabou cobrando o pênalti e com sucesso marcou o gol. Na temporada passada, os jogadores do Milan também aplicaram uma estratégia eficaz para ganhar tempo em um jogo contra a Juventus. Sandro Tonali e Origi conduziram a bola próximo à bandeira de escanteio. O belga usou seu corpo para proteger a bola, mas foi derrubado no chão sem que o árbitro marcasse falta. Quando Origi segurou a bola usando as pernas, o árbitro assistente recomendou ao árbitro principal que concedesse um tiro livre para a Juventus. O jogador da Juventus, Leandro Paredes, tentou reiniciar o jogo rapidamente, mas ao tentar chutar a bola, acabou atingindo Tonali, que estava bem próximo. O italiano caiu no gramado se contorcendo de dor, embora os replays mostrassem que o contato de Paredes foi mínimo. No fim, Tonali recebeu um cartão amarelo, mas 2 jogadores da Juventus também foram advertidos. Sandro, por sua vez, conseguiu conquistar alguns segundos preciosos para o Milan. O lateral do Fulham, Kevin Mbabu, foi emprestado ao Augsburg no último verão. Jogando por sua nova equipe, o suíço quase protagonizou um momento memorável em um jogo da Bundesliga contra o Borussia Mönchengladbach ocorrido em janeiro. Nos minutos finais da partida fora de casa, o Augsburg vencia o adversário por 2-1. Os visitantes ganharam um lateral próximo à bandeira de escanteio. Mbabu poderia simplesmente gastar tempo na linha lateral, mas escolheu uma abordagem mais criativa. Ele lançou a bola nas costas
costas de um jogador do Borussia, que estava voltando, fazendo com que, após o desvio, a bola saísse para escanteio. Enquanto o Augsburg se preparava para cobrar o escanteio, a equipe conseguiu ganhar um tempo precioso e no final comemorou a vitória fora. Os atacantes do Crystal Palace, Christian Benteke e Jordan Ayew, protagonizaram um verdadeiro espetáculo ao tentar atrasar o jogo contra o Watford. O belga usou seu físico avantajado para proteger a bola, mas também mostrou habilidades técnicas ao driblar seus adversários. Jordan Ayew, por sua vez, surpreendeu os jogadores do Watford com suas técnicas de drible. Ele ainda tentou ganhar uma falta no final, mas o árbitro assistente não considerou sua queda como resultado de infração. Mesmo assim, os jogadores do Crystal Palace conseguiram atrasar o jogo por 23 segundos cruciais no final tenso do confronto. No Campeonato Brasileiro, em uma partida contra o Fluminense, os jogadores do Botafogo usaram uma tática bastante peculiar para segurar o resultado. Um atacante do Botafogo foi derrubado na área adversária com tanta força que acabou saindo pela linha de fundo. Outro jogador do Botafogo viu seu companheiro caído fora de campo e decidiu trazê-lo de volta ao gramado, forçando o árbitro a parar o jogo. Os jogadores do Fluminense ficaram furiosos com essa atitude. O goleiro do Fluminense tentou arrastar o atacante de volta para fora do campo, mas logo o jogador do Botafogo colocou o companheiro novamente dentro das 4 linhas. O pobre jogador virou quase uma bola de tênis, sendo empurrado de um lado para o outro, enquanto uma equipe tentava ganhar tempo e a outra buscava retomar a partida rapidamente. A situação acabou em uma discussão acalorada, favorecendo apenas o Botafogo. Vale lembrar que, pelas regras do futebol, se um jogador lesionado estiver fora de campo, a partida continua normalmente. E foi justamente por isso que essa cena peculiar aconteceu. Em 2022, uma partida em casa contra o Feyenoord tinha grande importância para o Ajax na classificação do campeonato. Aos 86 minutos, o time de Ten Hag tomou a liderança com um gol de Antony, deixando o placar em 3-2. O brasileiro ficou tão emocionado ao comemorar que tirou a camisa, recebendo um cartão amarelo por isso. Ele logo se arrependeria dessa atitude. Aos 95 minutos, Antony caiu próximo à linha lateral e começou a simular fortes dores. Em seguida, levantou-se e voltou para o campo, mas seu companheiro de equipe, Dusan Tadic, o empurrou de volta ao chão e o incentivou a continuar simulando. Se Antony estivesse fora das 4 linhas, o árbitro não teria se importado. Mas como ele estava no campo fingindo dor, a situação chamou a atenção. O técnico do Feyenoord, Arne Slot, não conseguiu segurar o riso diante da encenação dos jogadores do Ajax. No entanto, o árbitro não ficou impressionado com a atuação de Antony, mostrando-lhe um segundo cartão amarelo e em seguida o vermelho. Apesar disso, o Ajax conseguiu segurar o placar e garantiu a vitória. Bem, galera, este foi o vídeo de hoje, se vocês assistiram até aqui. Eu peço que comentem o que acharam do vídeo, lembrando novamente para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso e fui!